Beleza? Né? Então, o que é a quantidade ideal de amostras? Tá? Por definição, né, do ponto de vista estatístico, tá? É um parâmetro estatístico, tá? Que te define, que te diz, tá? Se o seu inventário ele está como que confiável do ponto de vista estatístico, tá? Então, por definição, né, o que é a quantidade ideal de amostras, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, eu vou chamar aqui de IIA, tá? Que é intensidade ideal de amostras, tá? É um parâmetro estatístico que te diz se o seu inventário florestal está, confiável ou não, tá? E como ele é um parâmetro estatístico, ele leva em consideração alguns outros parâmetros estatísticos na sua fórmula de cálculo, tá bom? Então, para a gente entender o que é esse cálculo, né, eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês também, ó. Esse valorzinho de N, eu acho que vocês estão enxergando aí, né? Esse valorzinho de N minúsculo, que é o N, que é da intensidade ideal de amostra, né? Aqui ele está como N, mas também pode ser traduzido aí como IIA, que é intensidade ideal de amostra, tá? E aqui você não necessariamente, calma que você não precisa necessariamente decorar todas essas fórmulas aqui, tá? Aqui tem a fórmula do N, né, da quantidade ideal de amostras para a população finita e também a quantidade ideal de amostras para a população infinita. População finita, para quem não sabe, é quando você já tem determinado, você tem aí a informação qual é o tamanho da área da sua população, da sua floresta. Se você vai fazer um inventário florestal, você tem lá uma determinada floresta, se é 50, 100 hectares, 1.000, 10.000 hectares, enfim, se você sabe o tamanho da sua floresta, da sua população, então é uma população finita. Se de alguma maneira você não sabe, você não tem determinado qual que é o tamanho da sua floresta, então o cálculo ele leva essa fórmula aqui de baixo, para a população infinita, né? População infinita é quando você não tem aí a informação do tamanho da floresta, tá? Então, como eu disse, você não necessariamente, olha só, vou até copiar aqui, vou dar um Ctrl C, já vou jogar isso aqui para o PDF, tá? Isso aqui, ó, já está no PDF, isso aqui vai ficar disponível para vocês ao final da aula, tá? Desses parâmetros aqui que vocês estão vendo, ó, o N, né, o N minúsculo é a intensidade ideal de amostra, aí ele leva em consideração a variância, o erro admitido, o N maiúsculo, né, que é aqui quando é população finita, que é o número de parcelas cabíveis na população a ser avaliada, né, e o Nzinho, que é a intensidade amostral, a intensidade ideal de amostra, tá? Então, como eu disse, vocês não necessariamente precisam decorar essa fórmula aqui, tá? Mas eu quero que vocês entendam, de acordo com essa fórmula aqui, para você saber, para você encontrar a sua intensidade ideal de amostra, é necessário que você entenda o que esses parâmetros aqui vão refletir na prática, tá bom? E lembrando também que quando se fala aqui em intensidade ideal de amostra, significa que se você instalou lá, vamos supor, 10 parcelas amostrais no seu inventário, será que essas 10 parcelas tá dentro aí de uma intensidade ideal correta? Ou se você precisa instalar mais, né? Se você instalou, por exemplo, se você instalou 10 parcelas amostrais, e aí você fez o cálculo de intensidade ideal de amostras e deu que a intensidade ideal seja 15, então significa que você precisa instalar pelo menos 5 parcelas a mais. Ou se você instalou 15 e deu que a intensidade ideal de amostra seja 13. Então, nesse segundo caso, você instalou 2 a mais, então beleza, está dentro aí de um parâmetro estatístico aceitável, correto, beleza, tá? Então, olha só, de acordo com essa fórmula aqui que a gente está vendo, tá? A intensidade ideal de amostra, ela leva em consideração esses parâmetros aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou até aumentar o zoom aqui mais uma vez, ó. Esse valor de T aqui, que é o valor de T de student, que é um valor tabelado, variância, erro admitido. Aí aqui novamente tem T de student, variância e como que é o nome do coisa aqui embaixo? Que é número de parcelas cabíveis na população, tá? O que é cada um desses aqui, tá? O T de student, como eu disse, ele é um valor tabelado, tá? Então, se você procurar aí próprio no Google, na Google Imagens, tem lá o valor de T de student tabelado de acordo aí com os seus dados. A variância, ele é um parâmetro que significa, ele representa a variabilidade dos dados
do seu inventário florestal, tá? Então, imagina que você fez lá uma quantidade X de parcelas, vamos supor que você tenha feito lá 10 parcelas amostrais, aí você tem lá, vamos supor, uma média de volume por hectare. Então, é normal que tenha essa média, então é normal que tenha valores de parcelas que estão acima da média e é normal que tenha valores que estão abaixo da média. Então, quanto maior for essa variação, maior é a variância, né? Então, a variância significa a variabilidade dos dados. Isso vai influenciar na quantidade ideal de amostras. O erro admitido é, dependendo da sua análise, dependendo dos seus objetivos, esse erro admitido, ele pode ser, ele normalmente, por exemplo, muitas vezes ele é expresso aí como que em percentual, né? Então, tem inventários em que o erro admitido é de 10%. Então, se você tem, por exemplo, uma média de volume por hectare de 100 metros cúbicos, né, por hectare, então, um erro admitido de 10% significa 10 metros cúbicos. Então, esse erro admitido ele também influencia na quantidade ideal de amostras. O N maiúsculo, né, que é a quantidade de amostras cabíveis, significa que você tem a área da sua floresta toda, né, e de acordo com o tamanho de cada uma das suas amostras, quantas amostras caberiam naquela área toda, né? Por exemplo, o que isso quer dizer? Um exemplo bem simples aqui para a gente entender, né? Então, se, por exemplo, se você tem uma parcela amostral de 1.000 metros quadrados, né? E a sua área, a área total onde você vai fazer o inventário florestal for de 1 hectare, significa que em 1 hectare cabe 10 amostras, né? Então, esse N maiúsculo, no caso, vai ser 10. Se a sua parcela amostral, se em vez de ela ser 1.000 metros quadrados, se ela for 500 metros quadrados, então em 1 hectare cabe 20. Então, esse N maiúsculo aqui vai ser 20, tá? E assim por diante, tá? Então, o N maiúsculo aqui significa essa conta, né? Quantas parcelas amostrais daquele tamanho que você tem cabe na área da floresta toda, tá? Então, até por isso que esse N maiúsculo ele só entra aqui na população finita, porque é quando você sabe, é quando você tem a informação do tamanho da sua floresta, tá?